tema, a eternidade na perspectiva da pós-modernidade. Uma nova perspectiva para a adversidade, prosperidade e felicidade. E aí eu digo que meu trabalho como pastor é animá-lo na adversidade, alertá-lo na prosperidade e apontar o caminho da felicidade rumo à eternidade. São os 3 pontos que nós trabalhamos. E por que pós-modernidade? Rapidamente aqui, meus irmãos, nós falamos então, domingo passado, o que é a pós-modernidade? Esse termo que pós-modernismo, né, nasceu em 1930, mas apenas em 79 que foi expandido pelo filósofo francês Jean François, com a publicação da condição pós-moderna. Entre suas principais características, esse tempo que nós estamos vivendo, pós-moderno, nós destacamos o quê? A disseminação da tecnologia, a revolução das ferramentas de comunicação, a evolução da informática. Economicamente também houve muita mudança no nosso mundo econômico. Ela é capaz de induzir as pessoas ao consumo exagerado. O indivíduo pós-modernista tem extrema preocupação em satisfazer seus desejos imediatos. Essa é uma característica da nossa geração pós-moderna. A quantidade de informação, muitas vezes inútil, contribui para a formação de cidadãos cada vez mais passivos, desmobilizados, inseguros, além de transmitir a ideia de um mundo consumista sem limites. Então, essas são algumas características que eu já destaquei no domingo passado desse mundo pós-moderno. E também a maneira que o homem pós-moderno encara, então, as adversidades, busca a prosperidade e experimenta a felicidade, revela uma humanidade doente e espiritualmente cega. E mesmo naquele meio chamado evangélico, entre aspas, há equívocos teológicos desastrosos que cooperam com a perspectiva distorcida da eternidade em um mundo pós-moderno. Então, essa é uma característica, lembrei os irmãos do período Tempos Modernos. Falei até daquele filme do Charles Chaplin, em que nós temos ali a revolução industrial, a industrialização, e depois passando esse período, nós vivemos o que ocorre depois desse período, a pós-modernidade, né? É esse tempo que nós estamos vivendo, que é fruto de uma revolução não mais industrial, mas tecnológica, que mudou totalmente a maneira de se viver e afeta a nossa vida em todas as áreas, e nós vivemos nesse tempo. E eu digo assim, o que a palavra de Deus tem para essa humanidade que vive nesse tempo, imediatista, preocupada com hoje, agora, que só pensa naquelas coisas que são palpáveis, tangíveis, aquilo que se toca, satisfazer as suas necessidades imediatas. Há espaço para as verdades eternas de Deus, para as realidades eternas de Deus, e esse tem sido, então, o nosso desafio. E a palavra de Deus, quando apresentada de uma maneira sadia, coerente, nos traz uma nova cosmovisão, visão de mundo. Redireciona a nossa perspectiva, nos dando uma visão mais realista da vida, nos capacita para enfrentar as adversidades, usufruir da prosperidade e experimentar a verdadeira felicidade na perspectiva da eternidade. Observe que eu coloco aqui, quando apresentada de maneira sadia. Que eu havia dito e repito, no domingo passado nós lembramos que o que acabou acontecendo, esses movimentos, né, que nós vemos da teologia da prosperidade, eles que deveriam trazer uma sanidade emocional, espiritual para a vida das pessoas, pelo contrário, eles entraram nesse esquema e eles procuram oferecer o quê? Uma satisfação imediata para os problemas imediatos do homem. E não há espaço para tratar de questões eternas, de questões mais profundas da alma. Então, o que era para ser uma bênção na vida das pessoas se tornou um meio de grande confusão. E que nós queremos, através de uma abordagem sadia, coerente da palavra de Deus, trazer um equilíbrio para essa coisa toda, né? Falamos no primeiro domingo, a primeira parte, uma nova perspectiva para a adversidade. Nós vimos, por exemplo, o exemplo do apóstolo Paulo, como ele enfrentava as adversidades, com o famoso espinho na carne, na perspectiva da eternidade. Ele chegava a dizer assim, porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. E
eu creio nisso, meus queridos, que a eternidade é que tem que determinar a minha visão desse mundo, a maneira de eu viver, e não o contrário. Por isso que eu coloquei esse tema, a eternidade na perspectiva da pós-modernidade. O homem pós-moderno não pensa nas coisas eternas, ele só pensa no hoje. E aí nós vimos então como que ele enfrenta o sofrimento, da pior maneira possível. E quando nós entendemos a palavra de Deus, nós nos somos capacitados a enfrentar, como dizia Paulo, olha, os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. E o que acontece? As pessoas não querem, elas não conseguem nem imaginar a possibilidade de enfrentar sofrimento no tempo presente. Como se fosse possível isso acontecer. Elas querem a glória no tempo presente. E nós sabemos que não, meus queridos. A realidade que nós vivemos, há lutas, há provações, há dificuldades. E temos que aprender a lidar com elas no tempo presente. E sabemos que Deus vai revelar em nós uma glória extraordinária. A segunda parte, uma nova perspectiva para a prosperidade. Citamos aquela passagem de Mateus, quando Jesus diz, ninguém pode servir a dois senhores, ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. E falamos então da questão da prosperidade, do dinheiro, de como que esse mundo pós-moderno lida com isso. E nós vimos a necessidade de também buscarmos direção na palavra de Deus e entender um pouco o que significa prosperidade. E falamos um pouco sobre isso também, você pode acompanhar nos vídeos. E por último, hoje, uma nova perspectiva para a felicidade. Eu vou pedir para você abrir lá no livro de Jó, capítulo 42. Jó 42. Nós vamos fazer uma leitura, eu peço que a igreja apenas acompanhe, eu vou ler, do verso 1 em diante. Jó se lembra que ele fica antes do livro de Salmos, tá? Abre lá no meio da Bíblia, vai ter Salmos, antes. O último capítulo, nós temos aqui o encerramento, né, de todo esse drama da vida de Jó, muito rico, muito interessante. Diz assim, então respondeu Jó ao Senhor, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Tendo o Senhor falado estas coisas a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura. Porque vós não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz o temanita, Bildade o suíta e Zofar o naamita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa. Se condoeram dele e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois, 1.000 jumentas.
Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira Gemima, e da outra Quesia, e da terceira Querem Apuque. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disto, viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Vamos orar, meus queridos, pedindo a direção de Deus. Ó Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite de louvor, de adoração, onde, ó Pai, já ouvimos a Tua voz nos cânticos, nas orações, nos hinos de louvor. E agora, ó Pai querido, um tempo de reflexão na Tua palavra. O Senhor abre o nosso entendimento, Senhor. Mostre a cada um aqui, Senhor. Tu sabes da necessidade de cada um, Senhor. Toque em nosso coração. Muda, Senhor, aquilo que precisa mudar dentro de nós, Senhor. Atende, ó Deus, as nossas orações, mas segundo o Teu querer, Senhor, abre o nosso entendimento para compreendermos, aceitarmos, nos entregarmos, descansarmos nos Teus braços, Senhor, e quem sabe experimentarmos um pouco da verdadeira felicidade, ó Pai. Abençoa-nos nessa noite, é que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. A história de Jó, eu acho que todo mundo aqui já deve ter ouvido falar alguma coisa sobre esse personagem, Jó. Quem era? A palavra Jó, no hebraico, significa quem volta para Deus, a mesma raiz de voltar, arrepender-se. E nós temos então uma história assim dramática. Esse livro trata do problema da dor e do sofrimento na vida dos fiéis, pessoas que tinham uma vida justa, uma vida de temor, mas sofreram também provações, infortúnios. Se você acompanhar lá no capítulo número 1, só uma introduçãozinha aqui ao livro, né? O que diz um pouquinho aí sobre esse personagem? Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos, 3 filhas. Possui ele 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentos. Era muito poderoso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar suas 3 irmãs a comerem e beberem com ele. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava a Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada, oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Nós vemos aqui o perfil de alguém que tinha uma vida justa, uma vida de louvor, de adoração a Deus, procurava ter uma vida correta, tudo ia bem, filhos cheios de saúde, próspero, maravilha. Mas de repente, a vida desse homem passa por uma série de dificuldades, de problemas, e nós vamos descobrir, o livro é enorme, não tem nem como eu querer resumir nada aqui, eu estou apenas ajudando os irmãos aqui a lembrar aquilo que a gente conhece um pouco, ou lançar uma base para a gente conversar um pouco hoje à noite. O sofrimento, meus irmãos, né? Em contraste, a tristeza, a dificuldade, em contraste com a felicidade. Nós lemos essa primeira parte, nós podemos pensar, Jó era um homem feliz, né? Era um homem que tinha tudo que precisava, ele não tinha nenhuma enfermidade na sua casa, ele não tinha nenhum problema, era um homem feliz, vamos dizer assim. É interessante, eu creio que o livro de Jó, ele mostra aqui 2 perspectivas. Uma é horizontal, o que nós vemos com os nossos próprios olhos. Existe uma perspectiva agora vertical, um mundo por trás de tudo isso. Tem hora que a Bíblia nos mostra as coisas nessa perspectiva horizontal. Uns problemas começam a acontecer, a gente não sabe as causas, o porquê, não compreendemos nada. Às vezes a Bíblia vai, como se fosse assim um teatro, ela vai atrás das cortinas e nos mostra algumas coisas que estão acontecendo lá atrás. Nesse caso, Deus revelou para nós. Ele poderia não revelar.
E ele ia trazer algumas lições para nós. Ele revelou que ele era senhor daquela situação que estava acontecendo na vida de Jó. Houve um entrave espiritual profundo que eu nem vou me atrever a tratar hoje aqui à noite com vocês. Precisaríamos fazer uma série só sobre a vida de Jó, sobre os problemas espirituais, mas algumas coisas a gente já pode observar aqui. Deus é Senhor. Ele que estava promovendo na vida de Jó toda aquela riqueza, aquela prosperidade, saúde. Em algum momento, aprove a Deus, que é soberano, permitir algumas provações na vida do seu servo, e ele tinha algum propósito com tudo aquilo. Nós sabemos que vai haver um encontro espiritual, em que o nosso inimigo espiritual vai se colocar na presença de Deus, haverá uma provação, então, para a vida de Jó. Então, Satanás, que claramente a Bíblia coloca aqui, ele vai até Jó, ele traz sofrimento, ele vai perder seus filhos, ele vai perder seus bens, uma série de problemas que ele vai enfrentar. E aí, no fim de todas aquelas dificuldades, aflições, nós vemos, então, a palavra de Jó. Lá no capítulo 1, no final do verso número 20, diz assim: então, verso 20, Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Aqui, meus irmãos, nós ainda estamos vendo alguém que estava lidando bem com o problema. Difícil, sofrimento, sofrimento. Mas se você então começar do capítulo 2 e começar a ler, você vai ver que existe um limite para a nossa humanidade. No capítulo 3, Jó começa a amaldiçoar o dia do seu nascimento. O sofrimento chegou num ponto que ele não estava aguentando mais. Esse livro, na verdade, mostra a realidade do ser humano. Nós temos momentos que nós jogamos a toalha, que nós não aguentamos, nós enfrentamos sofrimentos e nós falhamos, clamamos ao Senhor e muitas vezes até blasfemamos. E ele vai dizer muitas coisas incoerentes, coisas que ele, na sua visão limitada das coisas. Esse livro vai estar mostrando sempre uma perspectiva horizontal, como se você estivesse sentado numa plateia, está assistindo uma peça de teatro, você está vendo uma parte. De vez em quando o livro vai lá atrás das cortinas. Então a gente começa a ver que é coisa muito mais complexa, muito mais profunda. Existe esse nosso Deus, ele é Senhor, soberano, ele está no controle de todas as coisas, mas nem tudo, meus irmãos, nós compreendemos. Esse livro vai mostrar uma coisa muito interessante. Ele era um homem justo, que viveu um grande infortúnio, como eu coloquei, perdeu filhos, bens, etc. Só que assim, o livro mostra claramente que é um mundo espiritual por trás da história, como eu já comentei com vocês, né, na soberania de Deus. Só que 3 amigos de Jó vão procurar dar explicações para aquelas provações, e eles não serão bem-sucedidos. Eles não são bem-sucedidos nas explicações. E eu tenho aqui isso claramente para mim, meus irmãos. Quando a gente quer começar a avaliar o porquê que a pessoa está passando por aquele problema, quer dar explicações para tudo que acontece, nós não seremos bem-sucedidos. Nós corremos um risco muito grande de julgar mal as coisas, porque nós estamos vendo uma parte. A nossa visão é limitada. E esses 3 homens que aparecem na Bíblia, depois ao longo do livro, cada um deles vai ter um discurso, cada um vai dizer uma coisa: olha, acho que você está passando por isso, por esse sofrimento, por causa disso, você deve ter pecado, você deve ter isso. Cada um tentou achar uma explicação. E fica claro uma coisa: nenhum deles estava entendendo nada do que acontecia na vida de Jó. A visão deles era muito, muito limitada. Nós não temos uma visão plena. Esse nosso Deus é muito maior. Nós não conseguimos ver tudo o que está acontecendo. Ele é soberano. O livro vai mostrar então a soberania de Deus sobre todas as circunstâncias da vida humana. E o desafio de Jó é confiar em Deus, na sua soberania, mesmo sem compreender tudo. Ele vai dizer isso no final do livro. Ele achava que estava entendendo as coisas, não estava entendendo. E aí, meus irmãos, o final, mesmo sem compreender o que estava acontecendo, Jó precisou confiar, se entregar a Deus. E no final, Deus se revela a Jó, mudando a sua sorte. Coisa extraordinária acontece. São tantas lições, são tantas coisas maravilhosas nesse livro, mas eu queria
aqui, meus irmãos, 3 pontos que eu separei com vocês, baseado aqui no capítulo 42, no final de tudo. Quando Jó, então, vai confessar, né, que ele realmente não compreendia as coisas, ele diz no verso 2, eu bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ele está reconhecendo que o Senhor é soberano. Ele diz ainda no verso 3, na verdade, eu estou lá no último capítulo, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, eu não conhecia. Ele reconhece a sua limitação diante daquelas experiências difíceis. Mas há uma palavra muito interessante que ele vai dizer aqui no verso de número 5. E eu creio que Jó vai começar a experimentar o sentido da verdadeira felicidade. Primeiramente, quando? Quando Deus vem ao seu encontro. E aplicando para nós, quando Deus vem ao nosso encontro. Ele diz assim, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó, ele estava então vivendo uma fase da sua vida tranquila, tudo ia bem, mas ele ainda não tinha tido uma experiência profunda como ele teve ao longo desse livro. E aqui nós vamos descobrir que a felicidade ela vai ser um processo de encontros. Primeiro o encontro é de Deus, Deus vindo ao nosso encontro. E é sim na hora de crise, na hora de provação, em que nós clamamos, nós nos voltamos para Deus, e Jó diz assim, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. A felicidade começa na vida de Jó, quando ele começa a receber a presença de Deus na sua vida de uma maneira diferente, quando Deus vai ao seu encontro, quando Deus se revela a ele, mesmo no momento de dificuldade, eu te conhecia só de ouvir. Quem sabe muitos de nós, meus irmãos, conhecemos a Deus só de ouvir. Ainda não tivemos uma experiência real, profunda com Ele. E quem sabe, muitas vezes as dificuldades que Deus permite são meios dele vir até nós. Aquilo que eu falei no domingo passado, né? O sofrimento, às vezes, é como um megafone de Deus para um mundo surdo. Esse mundo está surdo, não ouve a Deus, não vê a Deus. E muitas vezes o sofrimento é uma maneira de nós pararmos, pensarmos, refletirmos e nos voltarmos para Ele. E Jó então passa por essa experiência profunda. Eu te conhecia só de ouvir, agora os meus olhos te veem. Às vezes é num momento de crise, em que as nossas escamas caem, a gente começa a rever a nossa vida, o que realmente Deus quer de cada um de nós. Eu acho extraordinário o que vai acontecer. Deus vai mostrar claramente ali, meus queridos, que aqueles amigos de Jó, eles não entendiam nada. Esse processo, meus irmãos, que Jó estava vivendo, era uma experiência pessoal que Deus estava tendo com ele. O que Deus faz com cada um de nós é muito individual, é muito peculiar. O que Deus está trabalhando na minha vida é muito diferente do que Deus está trabalhando na sua vida. Meu querido, não podemos jamais, como os amigos de Jó, querer julgar, entender o porquê. Nós cremos que Deus está trabalhando na nossa vida, individualmente. Ele permite dificuldades, permite. Ele tem um propósito, tem. Eu compreendo tudo, não compreendo. Mas é tempo, quem sabe, de eu me aproximar dele. Ele está vindo ao meu encontro. A gente conhece aquela figura linda, popular, né? Quando as pegadas na areia. Quem conhece aqui aquela história pegadas na areia? Levanta as mãos. É lindo, né? Aquilo mostra a realidade da vida humana. Ali, quem não conhece, é uma história linda, em que é uma metáfora da nossa caminhada com Deus aqui nesse mundo, em que ele andando na praia, sempre 2 pegadas, a dele e de Deus, Deus caminhando com a gente. Nos momentos mais difíceis, ele observou que havia só uma pegada. E ele, indignado, queria entender por que Deus naquela hora o desamparou, porque ele não via 2 pegadas na areia. Então, olhando a história da sua vida, os momentos mais difíceis, ele não via a 2ª pegada. E quando ele questiona Deus, isso não está na Bíblia, tá, gente? Isso é um conhecimento popular aí, é uma coisa que ilustra uma realidade, uma verdade bíblica. Deus diz assim, naquela hora, eu te tomei nos meus braços. As pegadas ali eram de Deus. São aqueles momentos de crise, que Deus revela coisas maravilhosas para nós. São momentos que nós não devemos abominar esses momentos. É difícil, é sofrido, mas quem sabe é o tempo de Deus na sua vida. Ele vai fazer coisas na sua vida, Ele vai revelar-se a você de uma maneira extraordinária. Ele vai te dar um novo sentido para essa vida. É um momento que Deus te toma nos braços, e é um momento de dificuldade. Ele observava na história da sua vida que os momentos mais difíceis tinha só uma pegada. E aí Deus diz, então é nessa hora, meu filho, que eu te tomei nos meus braços,
e te carreguei. Deus estava muito, muito perto de Jó naquele momento de dificuldade. Eu acho interessante uma passagem na Bíblia que conta também isso, que assim como aquele que trabalha com purificação da prata, a Bíblia diz que ele se assenta para purificar o ouro e a prata. E ele faz isso com muito cuidado. E a Bíblia diz que Deus faz isso com a gente. Eu acho interessante essa hora. Porque na hora que, usando essa analogia que a Bíblia usa, né? Assim como o ourives purifica a prata, Deus faz isso com a gente. Ele trabalha com a nossa vida. E quando o ourives faz isso, ele se assenta para purificar, a Bíblia diz que ele é um momento de muita concentração. Ele tem que saber até o ponto que ele pode ir. Ele não pode passar, porque senão ele vai estragar o metal. E Deus faz isso com a gente. A gente pensa que nas horas de dificuldade Deus está distante de nós. Não, meu querido. Ele está muito perto, mas muito perto. Quando você está passando uma aflição, Deus está muito perto de você. Ele está se revelando a você. Quem sabe a gente não precisa abrir os nossos olhos e ver Deus nessa hora. Ver Deus agindo. Jó viu Deus. Antes eu ouvia falar, mas agora meus olhos te veem. É tempo maravilhoso que Deus se assenta e trabalha. Ele está bem pertinho de nós, cuidando de nós. Felicidade quando Deus vem ao nosso encontro, ainda que em tempos de dificuldade, de provação. Esse processo na vida de Jó envolve, primeiro, arrependimento. Por isso ele diz, eu me arrependo no pó e na cinza, o verso de número 6. Ele envolve o quê? Um derramar, um descansar nos braços do Senhor. Ele se entrega totalmente, ele reconhece a dependência que ele tinha de Deus. Olha, eu falava coisa que eu não entendia, né? Coisas que eu não conhecia. Ele agora está reconhecendo a total dependência. Ele aprender a viver na dependência de Deus, sob a direção de Deus, sob os cuidados de Deus. Jó era um homem muito próspero, ele tinha tudo que ele queria, na hora era ali, e agora ele ia aprender a ter uma nova maneira, um novo estilo de vida. Porque Deus foi ao seu encontro. Depois disso, Deus vai então repreender aqueles 3 amigos, né? Você tinha 3 amigos lá. Quem eram? Elifaz, Bildade e Zofar. E Deus vai fazer uma coisa extraordinária. Deus vai dizer assim, olha, vocês falaram muita coisa que não tem nada a ver. Vocês falaram muita besteira a meu respeito. Vocês tentaram julgar a vida de Jó. E vocês estão numa situação difícil. Mas para acertar a vida de vocês, eu vou falar uma coisa, vocês vão até Jó, e Jó vai interceder por você. Olha que situação que Deus criou, né? Aqueles que se assentaram para julgar Jó, falar, tem coisa errada na sua vida. Agora Deus falando o seguinte, vocês aqui estão em pecado, e vocês vão buscar Jó agora, porque Ele é que vai abençoar a vida de vocês, e vai interceder. Meus irmãos, olha o que está acontecendo na vida de Jó. Jó, meus irmãos, o que ele podia dar antes para as pessoas, ele podia dar riqueza, prosperidade, mas agora, nesse final da vida dele, Deus está usando a sua vida para uma coisa muito mais extraordinária. Então eu creio sim que algumas experiências que Deus permite na nossa vida, nos move, primeiro Ele vem ao nosso encontro, depois Ele nos move ao encontro das pessoas. A nossa vida passa a ter um novo sentido. Então, eu creio sim que a felicidade, meus irmãos, se encontra quando nós vamos ao encontro das pessoas. Deus vai dizer assim, olha, o meu servo Jó orará por vós. Ele começa a tomar um papel de intercessor, ele começa a se tornar um instrumento na vida das pessoas. A vida dele vai ter um novo sentido. Você percebe que no início, em nenhum momento, a Bíblia mostra Jó se preocupando com as pessoas. Ele estava sempre preocupado consigo, com as suas ovelhas, com a sua casa, com os seus filhos, meu. Parece que Deus vai dar um... Não estou dizendo que era pecado o que ele estava fazendo, mas Deus vai dar uma nova dimensão para a sua vida. A sua passagem aqui não vai ser em vão. Ele vai ser bênção na vida das pessoas. Ele vai ser um instrumento extraordinário. E ele começa sendo na vida de quem? Daquelas 3 pessoas que até o julgaram. Ele passa a abençoar os que falavam mal dele. Olha que coisa que está acontecendo aqui na vida de Jó. Então, Jó vai encontrar um novo sentido para a sua vida. Quem sabe muitos de nós achamos que a felicidade está em ter, em possuir, em fazer acontecer. E Deus quer nos mostrar algo diferente. Se você vai encontrar um novo sentido da sua vida quando você for em direção às pessoas, ao encontro das pessoas. E você vai Deus agindo através da sua vida. Deus usando as suas mãos, a sua boca, a sua vida, ainda que imperfeita que todas nós somos, para transformar outras vidas. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei intercessão.
para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Eu acho maravilhoso isso. Então Deus passa a usar a vida de Jó, passa a ter um novo sentido agora, tudo muda. Jó não está só preocupado, a primeira oportunidade que Jó tem, de intercessão, depois de tudo que aconteceu, ele não vai interceder pelos seus problemas, para Deus restaurar tudo que ele tinha, ele vai ter um novo sentido na sua vida. Ele vai interceder por aquelas pessoas. Ele vai ser instrumento de Deus. E Deus vai fazer uma obra maravilhosa na sua vida. Mas ele precisava passar por aquilo. Ele ia aprender agora a não viver apenas para si. Mas ele ia deixar que Deus usasse a sua vida para transformar outras vidas. E aí que está, meus irmãos. Um segundo passo em direção à felicidade. Quando nós começamos a entender isso que é maravilhoso. Esses encontros de Deus conosco, mudando a nossa vida, de nós em direção às pessoas. E curiosamente, quando que Deus vai mudar a sorte de Jó? Olha o que diz o verso seguinte, o verso número 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó. Quando? Ele orava pelos seus amigos. E quando ele orava, quando nós aprendemos a cuidar das coisas de Deus, colocar o reino de Deus em primeiro lugar, e ser instrumento nas mãos de Deus, Deus muda a nossa sorte. Quando nós cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas. Deus estava tendo dando uma grande oportunidade para Jó aprender coisas maravilhosas, que ele não ia aprender naquela primeira fase da sua vida, de prosperidade, de fartura. Ele estava muito bem, não lhe faltava nada. Agora Jó é um outro Jó. Não é mais o mesmo Jó. É um outro Jó. E enquanto ele orava, Deus muda a sua sorte, meus irmãos. E aí, quando nós vamos em direção às pessoas, vai ter um novo sentido na sua vida. Deus vai cuidar das suas coisas de uma maneira, você vai ver as mãos de Deus de uma maneira que você nunca imaginou. Não tem coisa mais maravilhosa. E por último, meus irmãos, a felicidade também, quando as pessoas vêm ao nosso encontro. Olha que coisa linda. Ó, Deus vem ao encontro de Jó. Aí Jó vai ao encontro das pessoas. E aí, a felicidade não está em Deus simplesmente estalar os dedos e tudo ser restaurado na nossa vida. Nós achamos que a felicidade vai ser quando a gente alcançar aquele patamar que a gente tanto sonha, quando a gente alcançar aquele emprego que a gente tanto quer, quando a gente conquistar determinadas coisas. A felicidade não está nisso. Você vai descobrir que a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade, ela só é real quando ela é compartilhada. Que nós não somos seres assim para vivermos isolados e solitários nesse mundo. Deus fez isso. A Bíblia fala que Ele se esvaziou da sua glória e veio até nós. Ele se fez homem, Ele andou conosco. A Bíblia diz que nós vimos a sua glória como glória de gênero do Pai. Ele veio compartilhar a sua alegria, uma alegria eterna. E agora Ele quer que a gente compartilhe isso com as pessoas. E vai acontecer uma coisa maravilhosa. As pessoas irão ao seu encontro. A transformação na vida de Jó se dá através daquelas pessoas que vão até ele. Então vieram a ele. Você lembra? Ele vai até as pessoas e enquanto ele ora, Deus muda a sua sorte. E como que Deus muda a sua sorte? Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, todos quantos dantes o conheceram e comeram com ele, diz o texto sagrado. Comeram com ele em sua casa, se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Esse encontro, meus irmãos, de Deus conosco, de nós com as pessoas e das pessoas que também vêm ao nosso encontro. Através disso, o que vai acontecer? O verso 12. Assim abençoou o Senhor, o último estádio de Jó, mais do que o primeiro. Então vieram a ele todos os seus irmãos e irmãs. A gente vai entender que a alegria está aqui, ó, nesse encontro, nessa comunhão. E através disso é que ele é abençoado. Percebe? Deus estava mostrando coisas maravilhosas para Jó. Jó que vivia uma vida egocêntrica, centrada em si mesmo, nas suas coisas, nos seus bens, nos seus filhos, meu. Agora não. É uma pessoa que é usada para abençoar vidas. Deus o abençoa através desses encontros.
E a Bíblia diz assim, então, através daquele encontro, daquela comunhão, daquela alegria, abençoa o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. E olha, meus irmãos, parece que Deus nos ensina isso de uma maneira profunda, quando Ele envia realmente seu Filho, que vem ao nosso encontro. Ele veio até nós, Ele veio nos abençoar, Ele veio se revelar a cada um de nós. Ele chegou a dizer uma vez para os discípulos, quando eles disseram, mostra-nos o Pai que nos basta. Ele disse, estou há tanto tempo convosco, quem vê a mim vê o Pai. Essa comunhão que começa no encontro com Deus, que envolve arrependimento, mudança de vida, o nosso irmos ao encontro das pessoas, e vai haver uma coisa extraordinária, a vida vai ter um novo sentido, a vida de Jó é outra. Eu quero então concluir com você, que eu vou encerrar com um pequeno clipe, fazendo algumas perguntas. Você tem experimentado alguma provação que você não compreende a razão dela em sua vida? Vou dizer, você não está sozinho. Eu também não compreendo muitas coisas que eu passo, porque eu não sei o que está acontecendo por detrás das cortinas. Eu não sei. Eu jamais vou julgar o que está acontecendo na sua vida e não tente querer dar explicações do que está acontecendo na minha. O que você passou, está passando, vai passar. Se você está passando por alguma coisa, experimentando alguma aprovação que você não compreende, ninguém compreende. Deixa eu te contar uma coisa, fique tranquilo. Não quero me arriscar a dar explicações, mas acredito que pode ser uma grande oportunidade para Deus vir ao seu encontro. Será que isso tudo que Deus tem permitido na sua vida, abre os olhos, de repente Deus está usando um megafone para ir até você, para fazer coisas extraordinárias, e dar um novo sentido à sua vida, e falar da felicidade nessa perspectiva da eternidade, porque Deus veio da eternidade se revelar a nós aqui no tempo presente, para Deus vir ao seu encontro, e você, quem sabe, ir ao encontro de outras pessoas. É isso que acontece. O que é a vida cristã? São seres humanos que estavam aqui vivendo, não sabia nem porquê, de repente Deus vem ao nosso encontro, muda o sentido da nossa vida, nós começamos a ir ao encontro de outras pessoas, e é isso que nós vivemos, é isso. A vida cristã é simplesmente isso. É ir ao encontro das pessoas para ser instrumento de bênção na vida delas, é isso. E quanto mais nós fazemos isso, mais nós descobrimos o que é a verdadeira alegria, o que é a verdadeira felicidade, qual é o sentido da vida. Não é nas coisas que Deus nos dá, Ele nos dá, mas são as pessoas que Deus coloca diante de nós. Ele quer que a gente faça isso. Assim como na vida de Jó, meu querido, esses encontros podem nos dar um verdadeiro sentido à nossa vida. Olha, um dos momentos que eu mais me sinto assim no centro da vontade de Deus, a realização plena, eu digo não falta nada, é quando vejo Deus usando a minha vida. Eu não estou falando isso porque eu sou pastor, não. Sou pastor há 7 anos, meus irmãos. Faz quase 20 que eu conheço o Evangelho. Foi quando eu pude sentir, ver com meus olhos, eu conversar com um amigo quando eu era um jovem, adolescente, e conheci o Evangelho, falar sobre Deus, e ver Deus tocando na vida dele, e dando um novo sentido. Parece que aquilo ali para mim, encontra as pessoas, é isso que Deus quer. Se você tem sido um cristão infeliz, eu vou te dizer, filho, para de buscar coisas que só vão te trazer infelicidade, vá ao encontro das pessoas, que você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Você vai ver o novo sentido que Deus vai dar para a sua vida. Pode até ser que você não encontre a plenitude da felicidade, mas você vai experimentar. Eu creio que essas experiências nos apontam o caminho da verdadeira felicidade. É um pedacinho do céu. É aquele momento que nós nos encontramos. Deus está conosco e usando a nossa vida e abençoando outras pessoas. Os momentos mais maravilhosos na minha vida, meus irmãos, é quando eu percebo, olha, Deus está aqui, comigo, indo ao encontro de outras pessoas. Essa coisa que aconteceu na vida de Jó, no final da vida dele, acontece todos os dias, pode acontecer hoje na sua vida. E quando você faz isso, você vai descobrir que Deus vai começar a cuidar da sua vida. Você cuida das coisas de Deus, Deus cuida da sua. E essas experiências de bênção que Deus nos dá, eu tenho para mim que é como vamos dizer assim, uma amostra do cuidado, da bondade dEle. São coisas passageiras, são coisas que vão ficar aqui, mas é como uma amostra, um tiragosto de Deus, de coisas que Ele tem para nós. É como Deus fala assim, filho, eu estou com você, eu tenho muita coisa para você. Ele nos dá sim, assim como restaurou algumas coisas na vida de Jó. Não estou dizendo que se você agora, vou largar tudo, pastor, eu vou correr atrás das pessoas, e eu vou ficando rico. Não, não é nada disso.
você vai ficar rico de sentido para a sua vida. Ele sabe das suas necessidades. Você vai estar no centro da vontade dele. Você vai começar a descobrir que era exatamente ali, naquele dia, naquela hora que você tinha que estar. É a coisa mais extraordinária do mundo. Quando você está sendo usado por Deus, falando de coisas eternas, indo ao encontro das pessoas, quem sabe, mais necessitadas, e aquilo ali parece que o céu desceu aqui na terra. É a coisa mais extraordinária nessa vida. É o sentido da nossa vida. Para mim, nada mais tem sentido se isso não acontecer. Foi o que aconteceu na vida de Jó. Deus estava ali com ele. Ele foi em direção às pessoas. E depois as pessoas vieram até ele. Aqueles 3 encontros que houveram, meus irmãos, mudaram completamente a vida de Jó. E ali um pedacinho do céu. Eu experimento um pedacinho do céu nessa hora, de comunhão, de alegria, de ir até as pessoas e de levar essa alegria e esse amor de Deus. Eu queria agora encerrar com você, meus queridos, um clipe assim da vida de Nick. Nick é chocante no início, mas você vai descobrir que seus problemas são muito pequenos. Não sei se alguém já viu esse vídeo na internet. Ele nasceu com algumas dificuldades, você vai ver as dificuldades nitidamente. E a sua vida não tinha sentido, ele tentou se suicidar várias vezes, tá? Por problemas assim que a gente se sente até envergonhado quando a gente vê, fala, meu Deus, né? Mas ele vai viver essa experiência que eu acabei de pregar para vocês aqui. Deus vai ao seu encontro, dá um novo sentido à sua vida, e ele vai ao encontro das pessoas, e ele fala, aí pronto, ele encontrou a eternidade. Presta atenção nesse vídeo, depois você pode assistir com calma, eu vou jogar ali também no blog, exatamente o que eu estou falando aqui para vocês. Ele tem um novo sentido para a sua vida. Hoje ele está sendo usado, apesar de todas as suas limitações, para compartilhar essa verdadeira felicidade com milhares de pessoas. E com muito mais limitação, tenho certeza, de que qualquer um de nós aqui. Vamos assistir. What makes someone extraordinary? Their abilities? Their talents? Or simply, their smile? My dad was saying that he was, his head was next to my mum's head as I was being born, and he saw my shoulder, and he just went pale. And my dad had to leave the room, and he couldn't believe what he saw. And the doctor came in, and my dad said, "My son, he has no right arm." And he says, "No, your son has no arms or legs." And he said he nearly fell on the floor. He couldn't believe it. Why would God let the pastor's son be born that way? And my mum, at first, she didn't want to hold me. She didn't want to, breastfeed me and all that. She just felt very uncomfortable for the first 4 months. And it took them quite a while before they could trust in God that he didn't make a mistake, that he didn't forget them or me. Nick's parents gave their fear and even disappointment in their son's disability over to the Lord. I challenged God. I said, "God, I know that I'm a sinner. I know that I won't probably have peace until you're in my heart, but I will not let you in my heart until you answer me, why? Why did you take my arms and legs? Why didn't you give me what everybody else has?" And so I wanted to end it. If God wasn't going to end my pain, I was going to end it myself. So at age 8, I tried to drown myself in a bathtub of 4 inches of water. I told my mum and dad, "I'm just going to relax in the bathtub. Can you put me in the bathtub?" And yeah, I turned over a couple times to see if I could do it. I couldn't do it. The thought that stopped me from going through with it was the love for my parents. That would be the last time Nick would attempt suicide, but it wouldn't be the last time he would come face to face with those deep issues that made him want to end the pain. Then one day, Nick's mother had him read an article about a severely disabled man, and that man's story made a huge impact on Nick. I have a choice to either be angry at God for what I don't have or be thankful for what I do have. And my mum, she said, "Nick, God's going to use you. I don't know how, I don't know when, but God's going to use you."
And that's when I started seeing that there is no point in being complete on the outside when you're broken on the inside. And I found out that God can heal you without changing a circumstance. I gave my life to Jesus Christ when I read John 9 at age 15, where a man was coming through a village, and a man, this blind man from birth, Jesus saw him. People said, why was this man born that way? Jesus said, it was done so that the works of God may be revealed through him. And I felt like God answered my question. The question was, why? Why did you make me this way? And the answer was, do you trust me? That's the question. And when you say yes to that question, nothing else matters. But once we realize that when we read the Word of God and you know the truth of who you are, I am not a man without arms and legs. I am a child of God. I am forgiven of my sins. I'm an ambassador of the King of Kings and Lord of Lords. I'm nothing but a servant of the Most High God. God, though, lives in me, and I now live in His strength. And whatever Jesus conquered, I conquer. I believe if God doesn't give you a miracle, you are a miracle of God for somebody else's salvation. And I thank God that He didn't answer my prayer when I was begging Him for arms and legs at age 8. Because guess what? Because I have no arms and no legs, He's using me all around the world. And we've seen so far, approximately, this is conservative, 200,000 souls come to Jesus Christ for the very first time in the last 6-7 years. Because I'd rather have no arms, no legs temporarily here on earth to be able to reach someone else for Jesus Christ. That He hasn't forgotten your pain, He hasn't forgotten your family. And maybe while you're watching this interview, you've compared your suffering to my suffering. And that's not where hope is, to know that someone else, in your opinion, is suffering more than you. That's not where hope is. But hope is in the name of God, the name of the Lord Jesus Christ. Hope is when you compare your suffering to the infinite, immeasurable love and grace of God. Isaiah 40, verse 31, says, those who wait upon the Lord will renew their strength. They shall mount up on wings as eagles. I didn't need my circumstance to change. I don't need arms and legs. I need the wings of the Holy Spirit. And I'm flying because I know Jesus is holding me up. Don't give up on God, because God will not give up on you. Chega um momento que você pensa que se mais uma coisa ruim acontecer em sua vida, você irá desistir. Neste momento você sente, isso vai ser impossível. Não vou superar. Vou demonstrar. Muitas pessoas pensam que quando eu caio, a vitória será quando eu levantar. Não é verdade. Vitória não é quando você deixa um vício que sai do seu corpo, sangue e da mente. Vitória não é quando as circunstâncias mudam. Vitória é quando o seu coração muda. Quando você põe um pouco de fé em Deus, tudo é possível. E Ele te dá forças para vencer nas dificuldades. Assim. Isso é Deus. Meus irmãos, assim como aconteceu na vida de Jó, aconteceu na vida desse jovem, né? Eu penso que é nessas horas que Deus revela a profundidade do seu amor. Passar por essa vida, receber todas as bênçãos possíveis, sem conhecer esse verdadeiro amor, acho que isso aí é realmente uma das coisas mais tristes e infelizes, né? Então eu vou fazer uma oração e pedir para o pessoal do louvor vir, que nós vamos encerrar o nosso culto, entoando um cântico que foi preparado pelos irmãos,
colocando nossas vidas na presença de Deus, pensando em tudo isso. Quem sabe Deus está nesse tempo de sofrimento revelando o amor dele para você de uma maneira que você, de outro modo, você não iria conhecer. Feche seus olhos, vamos falar com ele. Ó Pai, o sofrimento faz parte da vida humana, Senhor. Cada um recebe de uma maneira, ele vem ao nosso encontro, Senhor, ele nos derruba, ele realmente nos humilha muitas vezes, ó Pai. Nos sentimos fracassados, nos sentimos, ó Deus, impotentes, ó Pai. Às vezes são, ó Deus, enfermidades, às vezes são crises, ó Deus, provações, privações, eu não sei, ó Pai, o que passa no coração de cada um aqui essa noite, Senhor. Que tipo de luta, de sofrimento cada filho teu tem enfrentado, Senhor. Mas eu tenho certeza, ó Pai, que quando o Senhor vem ao nosso encontro, às vezes no meio do sofrimento, é no meio da tribulação, socorro presente na tribulação, diz o salmista, Senhor. Nós vamos conhecer, ó Pai, quem realmente o Senhor é. Nossos olhos irão te ver, teu amor irá se revelar ao nosso coração de uma maneira extraordinária. Por isso nós pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor venha ao nosso encontro essa noite, renove, Senhor, a nossa fé, faz com que a nossa vida, Senhor, também seja, ó Pai, um instrumento para o encontro de outras pessoas, como aconteceu com a vida desse jovem Nick, Senhor. E não há limitação humana, Senhor, que não possa ser superada pela Tua graça, pelo Teu poder e pelo Teu amor. Eu não sei o que cada um aqui tem passado, Senhor, o que está no íntimo, no coração, mas eu sei, Senhor, que tudo podemos naquele que nos fortalece. Renova, assim, ó Deus, a nossa fé, a nossa esperança e capacita-nos para irmos ao encontro daquelas pessoas, dando um novo sentido à nossa vida e à vida de outras pessoas. Em nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor. Este é o meu respirar, este é o meu respirar, Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão, tua vontade feita em mim. Sou sem ti, perdida estou sem ti. Este é o meu respirar, este é o meu respirar, Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este
sem ti, perdida. Eu nada sou sem ti, nada. Preciso tanto de ti, Senhor Jesus. Eu nada sou sem ti. Eu perdida estou sem ti, perdida, perdida estou sem ti, perdida estou sem ti, perdida estou sem ti. Pai, eu te amo, preciso de ti. Este é o meu respirar, este é o meu